Olá pessoal, como eu falei pra vocês no Instagram, eu tô aqui com a Leila, minha físio, e ela vai responder umas perguntinhas aqui pra vocês. Vamos lá. Primeira pergunta: qual a importância da fisioterapia no pós? Uau! Bom, é super importante no pós, porque o paciente, por mais que ele se prepare para todas as questões que envolvem aí o pós-operatório, nunca está suficientemente preparado, né? E a gente nunca sabe qual vai ser a real reação dele ao trauma, se ele vai ficar muito inchado, se ele vai ter muita dificuldade com a parestesia, se ele vai ter alguma limitação de força nos dias consecutivos, né? Então, eu acho que é unânime aí no círculo de cirurgiões que a participação da fisioterapia é fundamental para ajudar a caminhada de reabilitação e para que o paciente tenha o melhor resultado. Não só quando a gente fala de pós-imediato, que é a questão do edema, tirar o paciente daquele momento mais crítico, né? Porque quando você está inchado, sem conseguir dormir, sem conseguir falar, sem conseguir comer, você fica desesperado. À medida que vai melhorando o edema, vão surgindo outros pontos que a gente tem que trabalhar, né? E eu acho que é aí que a maioria dos pacientes acabam não tendo acesso ou não conhecendo, não sabendo esse tipo de informação, que não é só edema. O fisioterapeuta especialista em pós-ortognática, ele não faz só a drenagem, ele não faz só o laser, ele tem outros pontos que ele trabalha até o paciente voltar a se alimentar de uma forma natural, funcional e automática, né? Sem ser como geralmente nos primeiros dias, pensado. Ai, agora eu tenho que fechar a boca, tenho que mastigar, né? E já entra de uma forma automática. E a participação do fisioterapeuta nesse pré-operatório imediato até o paciente voltar a ter uma vida normal, uma função, todas as funções de face normais, o fisioterapeuta anda com ele até esse momento. Somente o fisioterapeuta pode fazer esses atendimentos no pós? Precisa ser um profissional especializado em ortognática? Depende qual atendimento, né? Eu falo que o processo de reabilitação do paciente da cirurgia ortognática, ele envolve uma equipe multidisciplinar, né? A gente começa esse trabalho antes da cirurgia, com o cirurgião, com o ortodontista, com o nutricionista que vai preparar esse paciente para a cirurgia. Depois que ela acontece, aí a gente entra com o fisioterapeuta e com o fonoaudiólogo. Assim, a gente alinha muito bem as condutas, o que cada uma vai fazer, porque em algum momento do processo de reabilitação a gente acaba trabalhando coisas similares, de formas diferentes. Então eu acho sim que não é só o fisioterapeuta que reabilita um paciente de ortognática, mas sim também um fisioterapeuta. Com essas profissionais que eu tenho trabalhado mais rotineiramente, o fisioterapeuta começa esse trabalho da fase do pós-imediato até mais ou menos a gente começar aí a fase de abertura de boca, e aí eles iniciam com a fono, que vai trabalhar paralelo algumas questões aí que são fundamentais, ou até as mesmas. Parestesia, por exemplo, é uma que a gente trabalha em comum e não tem problema. Sabendo trabalhar em equipe, todo mundo consegue trabalhar muito bem, e o maior beneficiado disso é o paciente. Terceira pergunta: qual a diferença de paralisia e parestesia na face? Vocês têm muita dúvida em relação a isso, né? A paralisia, ela é a ausência de contração muscular e de força. E a parestesia é a ausência ou a diminuição da sensibilidade. Então, elas são diferentes nesse sentido, basicamente, né? A grosso modo, para que alguma pessoa que não tenha tanta familiaridade com a área da saúde, é isso. Quarta questão: quantas sessões são necessárias de físio e com que frequência deve ser feita? As sessões, criou-se um estigma, né? Muita gente, os cirurgiões mesmo já prescrevem 10 sessões no automático, né?
Tem alguns raros pacientes que não chegam a fazer as 10 sessões. Por uma questão de limitação financeira, eles optam por não dar continuidade. Mas a gente acaba vendo no consultório que sim, para trabalhar tudo que é necessário nessas fases da evolução do paciente, a gente acaba gastando umas 10 sessões mais ou menos. Eu geralmente peço para o paciente vir 2 vezes na semana. E conforme a evolução desse paciente, por exemplo, a gente chega na 5ª sessão e esse paciente está com uma parestesia lá em cima, mas está com força, abertura, o edema, tudo ok, caminhando muito bem, muito rápido, eu começo a espaçar essas sessões, ou seja, às vezes uma vez por semana ou às vezes a cada 15 dias para trabalhar especificamente a parestesia. E tem dado certo, tem funcionado assim, porque eu tenho visto muitos pacientes chegarem para mim, eu fiz 15 sessões e não tô conseguindo abrir a boca. Eu fiz 30 sessões e tô com parestesia. Então eu prefiro espaçar essas sessões dentro de um período para poder reabilitar o paciente até onde eu consigo dentro do que a gente propôs no início. A um ou outro paciente a gente acaba fazendo algumas sessões avulsas a mais, mas são casos bem específicos. E a frequência 2 vezes na semana no início. Tá? 5ª questão. De forma resumida, quais estímulos e técnicas você trabalha? Bom, depende. Se essa pessoa for um fisioterapeuta que quer saber, a gente pode fechar uma mentoria e eu faço tudo. Mas se for um paciente, eu divido essas sessões em 3 fases. A primeira fase que a gente foca bastante no edema e já na parestesia, mas o foco principal é o edema. Diminui um pouquinho o edema, a rigidez, e aí a gente vai para a segunda fase, que é o trabalho de força e abertura de boca. E a terceira e última fase, que eu falo que é o refinamento da fisioterapia, é focar em alguma coisa que ficou. Ou o paciente ainda ficou com um traço de parestesia ou ainda não ganhou tudo que eu pretendia. Então a terceira fase a gente ajeita essas arestas aí. Então são essas basicamente 3 fases, né? Tudo que eu faço, tenho bastante equipamento aqui, eu vou vendo no dia que o paciente chega como ele tá, o que ele tem de questão para mim. Porque às vezes está tudo indo muito bem e o paciente chega e fala, tô morrendo de dor no ouvido, aí a gente muda um pouquinho, então é difícil falar, não tem um protocolo fechado que eu sigo à risca. Uma perguntinha bônus, quanto tempo demora a passar a parestesia e é possível recuperar a sensibilidade 100%? Ninguém tem essa resposta, né? Não existe um número, um tempo definido, cada paciente responde de um jeito ao trauma. A gente tem que levar em consideração a técnica cirúrgica, a habilidade do cirurgião, e às vezes ele tem toda a habilidade, ele é preciso, mas às vezes o paciente responde a esse trauma de uma forma que ele pode sim recuperar 100%. Hoje a gente tem visto, assim, a grande maioria tem recuperado 100%. Mas existem ainda pacientes que ficam com um remanescente de parestesia no mento, ou um canto da boca, ou uma parte do lábio. Depende se for. A gente ouve muitos casos, eu fiz 10 sessões de físio e ainda tenho parestesia. Com quem você fez? Quanto tempo você fez? O que a pessoa utilizou? Né? Quem é do seu cirurgião? Como que você fez o gelo no pós-operatório? Então tem uma série de coisas que envolvem o resultado final, né? E não é só a parestesia em si. Mas respondendo, 80% sim, volta totalmente. O tempo que a gente coloca aí geralmente até 6 meses volta bem. E os que ficam com algum ponto de parestesia, a gente espera que até 1 ano volte. Legal. É isso, pessoal. Obrigada, Leila, por disponibilizar um pouquinho do seu tempo pra gente.
Você que tem dúvida, pode procurar a Leila nas redes sociais, eu vou deixar para vocês aí o contato dela. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!